Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Caps, hoje trazendo um novo quadro no canal, um quadro de notícias. Notícia rápida aí pra vocês sobre um trailer que saiu que já tá dando bastante o que falar na comunidade, que é o trailer de Resident Evil. O filme então ele vai estrear dia 18 de setembro de 2026 no cinema, tá? Ele não vai sair no streaming por enquanto. O diretor vai ser o Zack Krieger, o cara que fez 2 filmaços de terror aí nos últimos anos, e foi A Hora do Mal e Barbarian. Então vai ser um diretor muito bom, né? O roteiro vai ser feito por ele e pelo Shai Hayton, né? Um cara que fez também John Wick 3 e John Wick 4, Bailarina, que é um filmaço também, os dois são filmes muito bons. Né? O estúdio vai ser a Sony/Columbia, eles ganharam uma disputa contra a Warner e contra a Netflix. O elenco aí vai ser feito por um cara que chama Austin Abrams, ele vai ser o Brian, protagonista. No trailer ele vai aparecer ele carregando um kit médico, que a gente também ainda não sabe o porquê que esse kit médico tá ali, o que tem dentro, pra onde ele tá levando, provavelmente vai ter alguma relação com a história. A gente tem outros 4 personagens aí que já foram citados, mas que não apareceram tanto nos trailers. A gente vai saber mais deles mais pra frente aí, não sabemos se vai ter mais um trailer, provavelmente sim. Uma coisa interessante pra falar é que a PlayStation Studios tá envolvida nessa produção. A mesma PlayStation Studios ali que fez a adaptação de The Last of Us para HBO. The Last of Us, que a primeira temporada foi muito boa, mas a segunda desandou bastante. Então a gente tem que ver como que vai ser isso, até porque a gente não viu muitas ligações ainda com o jogo no filme. Uma coisa interessante é que o Brian, né, o personagem principal que está carregando aquele kit que eu comentei com vocês, aparentemente ele não tem nenhum treinamento em combate. A missão dele provavelmente vai ser entregar esse pacote aí em algum hospital de Raccoon City. Esse filme ele vai se passar basicamente nos eventos, ali simultaneamente nos eventos de Resident Evil 2. Então a gente sabe que esse filme ele foi inspirado em Resident Evil 2 ali, Resident Evil 3, Resident Evil 1, colocando um pouco mais de terror assim. Mas o que não chama tanta atenção é porque a gente não viu nenhum personagem, provavelmente nem vai ver algum personagem de Resident Evil aqui. O Zack Krieger já comentou que ele não vai colocar nenhum desses personagens dos jogos aqui no filme, o que deixa principalmente os fãs da franquia muito decepcionados, né? A gente espera uma adaptação de Resident Evil há muito tempo. A gente não tem uma adaptação fiel a Resident Evil. Os filmes de Resident Evil que mais estouraram basicamente não foram sobre os jogos, então a gente precisa ver quais vão ser as ligações. Muita gente aí tá questionando de terem colocado o nome mais para vender mesmo, porque parece mais um filme de terror de zumbi ali do que o Resident Evil em si. A gente não viu nada de Resident Evil, então isso aí a gente vai ter que esperar um pouco para ver se a gente vê alguma coisa, se vai ter realmente alguma coisa, porque realmente até agora a gente não achou nada. Óbvio, tem alguns easter eggs ali no trailer, então você vai ver que tem a erva verde, tem uns esgotos subterrâneos, né? A gente vai ter a bolsa médica que nem eu comentei, a gente vai ter algumas salas ali com alguns animais empalhados, que nem o escritório do chefe ali de Resident Evil 2, a gente vai ter o Brian vasculhando algumas gavetas, mas por enquanto só esses easter eggs pequenos mesmo. Né? Aparentemente, pelo que o Zack Krieger mesmo falou, esse filme ele vai ser no universo de Resident Evil, mas zero ligações com os jogos. Aparentemente só esses easter eggs, essas ligações de itens ali, provavelmente é o que vai trazer para esse filme aquela essência de Resident Evil, né? O que deixa os fãs, principalmente os fãs da saga dos jogos de Resident Evil, bem decepcionados. A gente tem algumas polêmicas, né, envolvendo, que nem eu comentei para vocês, esse trailer. O problema é que a gente tem... O problema não, né? A gente tem um diretor muito bom à frente desse filme. Então, assim, provavelmente esse filme vai ser um ótimo filme de terror. O trailer já dá pra ver que provavelmente já vai ser um ótimo filme de terror, mas não vai ser um Resident Evil, que é bem decepcionante. Porém, provavelmente, se esse filme não se chamasse Resident Evil, seria um ótimo filme. Esse cara, ele tem um currículo muito bom, os filmes dele são muito bons, Hora do Mal é sensacional, tem uma tensão, então provavelmente ele vai ter essa construção de tensão nesse filme, o que é muito bacana para um filme de Resident Evil, mas esperávamos ligações mais fortes, personagens, alguma coisa assim. Principalmente ali se a gente pegar o Resident Evil 1 ali, que é mais terror, a gente pega um diretor casca grossa desse aí e coloca ele à frente de uma adaptação boa, esse filme seria um sucesso. Provavelmente vai ser um sucesso porque o filme de terror vai ser bom, mas não vai ser nada de Resident Evil. A gente vê ali no trailer que tem algumas criaturas que nem aparecem em Resident Evil em nenhum dos jogos. A gente tem aquele gordão ali no esgoto, que a gente nem sabe quem é. A gente também tem uma cena na porta ali, onde saem umas pernas ali, a gente também provavelmente nunca viu isso em Resident Evil, então a gente vai ter que aguardar aí para ver o que vai acontecer com esse filme, se vai ter alguma ligação mais forte. Seria interessante, óbvio, ter um personagem de Resident Evil, mas aparentemente o que a gente vai ter de Resident Evil são só os itens, o local e o nome. Então provavelmente não teremos muitas ligações aí, o que é muito triste. A gente tem uma linha de tempo, né? Só para ter um contexto rápido aí, a gente tem os filmes da Mila Jovovich que a gente teve
de Resident Evil que não tem ligações com os jogos, algum personagem ou outro ali, mas a gente teve um sucesso de bilheteria ali entre 2002 e 2016, que eu acredito que tenha sido o último filme, mas os fãs dos jogos odiaram esses filmes, principalmente por conta das ligações, principalmente dos personagens. A gente tem o Leon, por exemplo, ali em um dos filmes, mas a história não tem nada a ver com os jogos. Em 2021 a gente teve o filme Bem-vindos a Raccoon City, tentou ser fiel assim, mas falhou muito na execução, um filme bem abaixo. A gente teve a série da Netflix, que nem vamos comentar dessa série, porque realmente foi péssima essa série. Então é muito difícil a gente ter confiança que isso vai trazer alguma coisa de Resident Evil, sendo que é o terceiro reboot, basicamente, de Resident Evil, e até agora a gente não conseguiu ver nada decente. Mas assim, que nem eu comentei pra vocês, se você for ver o filme com uma expectativa de ver um filme de zumbi de terror bom, provavelmente vai ser um filme muito bom. Porque, principalmente o elenco desse filme, junto ali com os diretores, são pessoas, profissionais muito bem qualificados. Inclusive, o personagem principal, ele participou do A Hora do Mal junto com o Zach Krieger, ele fazia um viciado, inclusive foi uma participação extraordinária. Realmente ele passa uma atenção muito grande, então acredito que como filme vai ser muito bom. O problema é que como Resident Evil, provavelmente a gente não vai ter grandes surpresas se a gente tiver uma ou outra coisinha ali, mas imagino que a gente não vai ter tanta ligação com os jogos, então provavelmente isso aí vai ter que ficar mais pra frente, quando a gente tiver mais um reboot da série. Mas é isso aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do trailer, se vocês estão ansiosos pelo filme, e a gente se vê no próximo vídeo.